Bom, galera, voltamos aqui. Olha aí, tchan, 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 tchan. Chegou. Não há sujeito. Como assim, professora? Sujeito inexistente, tá? Bom, eu disse para vocês, né, nos vídeos anteriores, que existirão casos em que não há sujeito. Aí eu ainda falei assim, sim, a gramática fala que sujeito é um termo essencial, né? Porém, existem casos em que não há sujeito. Mas aí eu gosto de começar logo por ele. Por quê? São casos específicos. Pensem sempre assim. Todas as frases que nós vimos no vídeo anterior tínhamos sujeito, né? Nós identificamos o sujeito ali. Nós vimos que o sujeito vai ser um substantivo, um pronome numeral, não regido por preposição, que estabelecerá concordância com o verbo, não foi isso, né? Que você consegue substituir por ele ou ela, jogando à esquerda do verbo. Nós vimos todo esse processo para identificar o sujeito. Óbvio que ali, todas as frases que eu apresentei a vocês tinham sujeito, né? Então vamos pensar assim, eu preciso saber quando não há sujeito. Eu sempre falo para o aluno o seguinte, e para a aluna o seguinte, vamos partir do pressuposto, né? Sempre que naquela frase eu preciso determinar primeiro se há ou não sujeito, tá? Então, primeira coisa quando eu estou fazendo análise sintática, eu vou dividir assim, ó, ou há sujeito, isso aqui é importante pra caramba. Vou até apagar aqui, né, esse apagador rápido, assim, pá, pum, foi, e vou puxar um pouquinho mais pra cá, para ficar melhor o que eu vou escrever para vocês agora. Ó, primeira coisa que eu penso assim, eu tenho duas possibilidades, né? Ou há sujeito, né? Ou não há sujeito. Pensem sempre assim que é mais fácil, né? A língua portuguesa, às vezes, né, trabalha com 5, 6 possibilidades. Seria muito mais fácil se conseguíssemos trabalhar sempre com 2. Nós entendemos melhor o sim ou não, né? Os dois lados aí. Existe até um gramático, né? Ele foi, inclusive, meu orientador, professor Valmírio Macedo, semanticista. Ele tem uma gramática, ela não está em banca nenhuma, né? Não estou me referindo à banca, mas ela faz esse trabalho, sempre olhando, né, esse lado, esses dois lados, esse olhar bilateral em relação à língua portuguesa, né? Sempre fazendo isso, tá? Mas não precisa, professora, posso saber que gramática é essa? Não, não precisa, é uma gramática voltada para semântica, mas eu aprendi muito com ele, tá? Na minha pós-graduação ele foi meu orientador, tá? Em relação à parte semântica. E aí, esse olhar ele fica mais fácil, olha só. Primeiro, ou há sujeito ou não há sujeito, né? Não há sujeito, tudo bem? Bom, quando há sujeito, nós teremos dois caminhos a percorrer. Então, eu sei que tem sujeito. Então, o sujeito ou ele é determinado, ou seja, é possível apontar, tá? Ou ele é indeterminado. Essa visão ela é interessante para você não confundir. Às vezes o aluno confunde, né, o indeterminado com o inexistente. O indeterminado, repare, ele não é determinado. Não é possível apontar. Mas há sujeito. Isso é importante saber, né? Mas há um sujeito, eu só não consigo apontar. Quando isso acontece, nós veremos depois. E o determinado também nós veremos. É possível apontar. E aí existem os tipos de sujeito determinado, tá? Agora, quando não há sujeito, acabou, né? É o chamado o quê? Sujeito inexistente. Ou a oração sem sujeito. Prova às vezes fala em oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então reparem que eles estão em colunas, vamos pensar, em esferas diferentes, para que você não confunda, né? Ou há sujeito ou não há sujeito, bem? Bom, para que não haja sujeito, nós temos uns casos especiais. Lembra que eu falei? Os chamados verbos impessoais. Então eu costumo falar assim para o aluno, olha só, vai fazer análise sintática, bate o olho e vê o seguinte. É verbo impessoal? É.
beleza, não tem sujeito. Toda frase é predicado, vida que segue. Depois a gente vai encontrar os termos integrantes e o acessório. Agora, olhou, não tem verbo impessoal algum? Meu amiguinho, minha amiguinha, há sujeito. Tem sujeito na frase, tá? E aí, ou ele é determinado ou ele é indeterminado. E aí nós faremos a diferença. No determinado, por exemplo, ele pode estar claro, explícito ali na frase, ou ele pode estar oculto, mas há sujeito, né? Então, legal que quando a gente fala que ele é determinado, né? Ou ele é claro na frase, ou ele é oculto, né? Ou ele é claro, ou ele é oculto. Então, se ele tiver claro e expresso na frase, legal. Ou ele é simples, ou ele é composto. Olha que bacana, né? Então, se ele tiver oculto, beleza, ele é um sujeito desenencial. Então, reparem aqui que o oculto também não se confunde com indeterminado. Está em esfera diferente, em coluna diferente. Determinado é possível apontar, indeterminado não é possível apontar. Então, eu sempre trabalho, né, essa visão do sujeito porque fica mais fácil. Então, por isso que eu começo a falar o seguinte, olha, vamos entender quais são os casos em que não haja sujeito. Tiraram esses casos, tem sujeito, há sujeito, tudo bem? E aí, quais são os casos em que não há sujeito, que é chamado de sujeito inexistente? São os chamados verbos impessoais. Verbos impessoais. O próprio nome já diz, né? Verbo impessoal, né? Impessoal, ele não tem pessoa, ele não tem sujeito. E uma coisa muito importante sobre os verbos impessoais, lembra a questão da concordância verbal? Verbo concorda com sujeito em número e pessoa, mas se eu não tenho sujeito, o verbo não tem com quem concordar. Então é por isso, né, que eles ficam na terceira pessoa do singular. Então a gente já faz um link com a concordância verbal. Toda vez que aparecer um verbo impessoal, um caso de verbo impessoal, que eu vou descrever quais são aqui para vocês, ele não tem sujeito, então ele não flexiona. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Caso haja flexão, é erro de concordância verbal. Existe sim um casinho, né? Exceto, vamos colocar um exceto aqui, um caso de verbo impessoal que flexiona, que nós veremos que é o verbo ser, né? O verbo ser, indicando data, hora e distância, que eu vou mostrar aqui, ele é impessoal, mas ele vai concordar com a expressão numérica, com o predicativo considerado nulo aí, tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos conhecer esses verbos impessoais. Então, havia algumas obras inacabadas, né? Aí você fala assim, professora, mas não posso falar elas havia? Concordância verbal já não rolou, né? E aí, para você não se confundir a esse ponto, tem que saber identificar. Ó, o verbo haver, no sentido de existir, né? Existir, acontecer, né? Ou ocorrer, tá? Ele é o quê? Um verbo impessoal. Também ele pode acontecer indicando tempo decorrido, como o verbo fazer aqui, que eu vou dar um exemplo, mas a gente já fala disso, né? Vamos por parte. Então, o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de acontecer, no sentido de ocorrer, ele é considerado um verbo impessoal. Então, reparem, quando eu falo havia algumas obras inacabadas, reparem que ele está na terceira pessoa do singular. Se eu disser haviam obras inacabadas, erro de concordância verbal. Eu não posso fazer esse haviam aqui. Vai ser um erro, tá? Por quê? Eu não tenho sujeito. Então, eu posso falar aqui que é um sujeito que é inexistente. Ou eu posso dizer que é uma oração sem sujeito, tá? Ué, professora, e qual vai ser a função sintática de algumas obras inacabadas? Nós veremos que onde há alguma coisa. A gente vai aprender que o verbo haver pede complemento verbal. Há o quê? Eu vou perguntar, e aí algumas obras inacabadas será o meu objeto direto. Tudo bem? Tá? Então, o verbo haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer, ele é impessoal. E o verbo existir propriamente dito? Nós vimos no vídeo anterior um exemplo, né? Existem muitas coisas pendentes, acho que era isso, não me recordo. E aí, não tem sujeito?
Não, vai ter sujeito, porque o verbo existir ele não é impessoal, é o verbo haver no sentido de existir. Mas se olha só que interessante, né? Se eu pego essa mesma frase, tiro o haver e insiro o existir, olha o que acontece na língua portuguesa. Ficaria assim, ó. Existiam algumas obras inacabadas, né? Só pra gente, né, facilitar aqui a nossa vida. Então eu posso dizer que elas existiam. Então agora passaria a ser o meu sujeito e passaria a concordar com existiam, tá? Então lembrem-se que isso é questão de prova e eles gostam de pegar com o verbo haver, tá? Então assim, ó, uma prova que gostam todas as provas, né? Mas em especial a SpaceX gosta bastante do verbo haver, né? Agora não pense que não cai nas outras, eles sempre estão brincando com o verbo haver. Por quê? Porque o mesmo sentido. Havia algumas obras inacabadas e existiam algumas obras inacabadas, é o mesmo sentido, mas eu não tenho a mesma sintaxe. Havia obras inacabadas, oração sem sujeito, certo? Existiam algumas obras inacabadas, algumas obras é o meu sujeito. Então, fique ligado aí, atento a isso. Vamos lá. Outro caso, né, que caiu até há pouco tempo, por exemplo, na EFON, eu até reaproveitei uma frase da EFON, do outro lado do jardim tem um pé de laranjeira. No outro lado do jardim tem um pé de laranjeira. Esse verbo ter, a gente sabe que é um uso coloquial, é no sentido de haver, é no sentido de existir, não é isso? E aí também vai ser considerada a oração sem sujeito, né? Verbo ter no sentido de existir, no sentido de haver, vai ser a mesma coisa. Aqui, na verdade, se eu fosse usar a norma padrão, deveria ser há um pé de laranjeira. Existe um pé de laranjeira, né? Então aqui também seria uma oração sem sujeito. O outro verbo impessoal é o verbo fazer, indicando fenômeno da natureza ou tempo decorrido. Vou colocar aqui, ó, tempo decorrido ou fenômeno da natureza, né? Fenômeno, tá travando aí um pouquinho, mas vamos lá, fenômeno, tá? Da natureza, tudo bem? Professora, pô, só fenômeno eu não vou entender, né? Coloca aí direitinho, tá bom, tá? Vamos lá, ó, vou apagar aqui, borrachinha bonitinha. Vamos lá, pega aqui, agora a canetinha vermelhinha, fenômeno da natureza, tá? Fenômeno da natureza, beleza? Tá? Então o verbo fazer aqui, quando eu falo faz muito calor por aqui, o verbo fazer está indicando o fenômeno da natureza, é um verbo impessoal, oração sem sujeito. Eu poderia também, por exemplo, falar faz anos que não te vejo, né? Então aí indicou tempo decorrido, né? Não poderia colocar, por exemplo, fazem anos, é um erro de concordância verbal. Isso é muito comum aparecer na prova, fazem anos, numa questão de concordância verbal. Estará errado. Bom, e aí eu falei de verbos que indiquem fenômeno. Aqui vale lembrar que eu estou falando de verbo, tá? Por exemplo, lembra? O dia está quente hoje? O verbo está aí não está indicando o fenômeno da natureza. O dia vai ser o sujeito. O verbo indicando faz muito calor. Chover, relampejar, trovejar, né? É fenômeno da natureza. Então, choveu muito em São Paulo, oração sem sujeito. Agora, cuidado, né? Muito cuidado. Cuidado. Por que cuidado? Se eu disser assim para você, ó. Choveram canivete. Canivete. Imagina chover canivete. Sai correndo, ninguém sai à rua. Todo mundo vai ser cortado, né? Na verdade, não está chovendo canivete propriamente dito. É caiu o canivete. Caíram canivete, né? Repare que aqui já está estabelecendo a concordância. Ele está no sentido figurado, ele não está como fenômeno da natureza, como se fosse caiu. Então, canivete é o meu sujeito, tá? Então, se o verbo estiver no seu sentido figurado, ele terá sujeito, tudo bem? Bom, vamos seguir aí. São 2 horas. Lembra que eu falei, ó, volta aqui, ó, um pouquinho, ó. Verbo ser.
o verbo ser seria o único verbo, né, em que ele é impessoal, ele está na terceira pessoa do singular, ele é impessoal, ele não tem sujeito, indicando data, hora e distância, não é qualquer verbo ser não, ele especificamente vai indicar data, hora e distância, ele vai realizar uma concordância, ele vai pluralizar quando possível, mas ele é um verbo impessoal, tudo bem? Tá? Então aqui, ó, verbo ser, são 2 horas já, reparem que ele está concordando com 2 horas, aí a gente tem, né, uma certa incoerência, porque a gramática chama esse cara de predicativo, mas eu não posso chamar de predicativo do sujeito, porque eu não tenho sujeito, então eles recorrem ao predicativo nulo, tá? Mas não entraremos nesse mérito, porque as provas não entram nesse mérito. A gente precisa aqui saber a concordância, aí a prova cobra a concordância. Verbo ser concordando com a expressão numérica, são 2 horas, indicando hora, oração sem sujeito, tá? Ó, do Rio de Janeiro a Minas são mais ou menos 650 quilômetros. Então, repare que está concordando com 650, mas eu tenho distância. Então, é data, hora e distância. Ó, hoje é dia 1º de setembro. Então, aqui eu estou indicando data. Repare que está concordando com o substantivo dia. Nós veremos que a tendência do verbo ser é concordar com o termo posterior a ele. Essa é a tendência do verbo ser. Vocês vão ver em concordância verbal, tudo bem? Então, assim, ó, são 2 horas, são 650 quilômetros, é dia 1º de setembro. Então, eu tenho o verbo ser nessas 3 frases aqui, né? Verbo ser nas 3 frases, indicando data, né? Data, hora e distância, né? Então, eu chamo atenção para ele, porque ele é o único verbo impessoal que realiza a concordância verbal. Tudo bem? Bom, outro verbo impessoal é basta de violências contra pessoas de comunidade, chega de falta de empatia. Então, é o verbo bastar e o verbo chegar, seguido da preposição de, reparem, indicando cessamento, né? E aí aqui eu chamo a atenção, porque às vezes o aluno coloca na cabeça que o verbo bastar, né, ele é impessoal. Só que nós vimos no exemplo lá, bastam, né, para educação, mais investimentos federais, era alguma coisa assim. Ali não. Mais investimentos federais bastam. Por que não é basta de e chega de, indicando cessamento? Tudo bem? Ali é o verbo bastar. Então, só é impessoal, é o basta de, chega de, indicando cessamento. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Bom, ainda aí, mais casinhos, né? Já vai para 3 anos que você se foi. Então, a expressão, né? Passar de, e verbo ir aqui, verbo ir, né, indicando o tempo decorrido, não é qualquer verbo ir, é indicando o tempo decorrido. Já vai para 3 anos que você se foi. Aqui, reparem que aqui não, aqui o você é o sujeito do verbo, tá? Então, aqui o sujeito do verbo ir é você. Aqui o verbo ir é indicando o tempo decorrido. Já vai para 3 anos. E o verbo passar, seguido da preposição de, passar de, também indicando o tempo decorrido. Também é um tipo de oração sem sujeito. Agora, o aconteceu, ó o tudo aqui como sujeito. Lembra? Verbo haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer, é impessoal. Porém, esses verbos propriamente ditos têm sujeito. E aí eu comprovo aqui com a frase tudo aconteceu. E por último, a expressão era uma vez, né? Também ela é oração sem sujeito. Então, vamos voltar para recapitular. Primeiro caso aqui, né? Verbo haver. Vamos mudar a cor da canetinha para você acompanhar aí. Ó, verbo haver, né? Indicando existir, acontecer e ocorrer. O verbo fazer, o verbo ter igual a haver, existir. O verbo fazer, indicando o tempo decorrido ou fenômeno da natureza. Aí eu falei para vocês quanto ao verbo haver, né? Indicando o tempo. Se eu disser assim, há 2 horas que eu comecei a estudar, há anos não te vejo, também vai ser oração sem sujeito, tá bom? Choveu, fenômeno da natureza. Verbo ser, indicando, né, data, hora e distância. Basta de, chega de, indicando cessamento. Verbo ir, passar de, tempo decorrido, a expressão era uma vez. Então, esses são os verbos em que caracterizarão a oração sem sujeito, tá? Sujeito inexistente. Então, apareceram esses verbos, não tem sujeito.
vida que segue, oração sem sujeito, a frase inteira é predicado. Agora, não são esses verbos, meu amiguinho e minha amiguinha, tem sujeito. E a gente vai aprender a identificar no próximo vídeo, beleza? Fica comigo aí, até o próximo.